Funcafé, FUST, FGE, esses são alguns fundos de desenvolvimento que ajudam diversos setores econômicos no seu crescimento e modernização. Os recursos são utilizados em projetos e financiamentos que também beneficiam os produtores rurais. Por isso, a CNA trabalha para que esses fundos sejam mantidos e continuem contribuindo para o agro e para o país. Os projetos de lei complementar 137 e 167 de 2020 têm preocupado o setor agropecuário. As propostas em análise no Congresso Nacional pretendem liberar a utilização dos recursos existentes em 29 fundos públicos que integram a Conta Única do Tesouro Nacional para ações de combate à pandemia. Desses fundos, alguns são prioritários para o agro. Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, Funcafé, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, FUST, Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações e o Fundo para a Estabilidade do Seguro Rural. Esses fundos constituem instrumentos de política pública e setorial, uma vez que financiam a atividade produtiva. Também corre em risco o Fundo de Garantia às Exportações, que tem como finalidade dar cobertura às garantias prestadas pela União nas operações de seguro de crédito à exportação, e o Fundo da Marinha Mercante, destinado a prover recursos para o desenvolvimento da indústria de construção e reparação naval. Os 29 fundos públicos listados nos projetos de lei 137 e 167 representam mais de 177 bilhões de reais, sendo que 57,2 bilhões correspondem a recursos provenientes desses 6 fundos ligados ao agronegócio brasileiro. O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, arrecada R$1 bilhão anualmente e tem saldo financeiro de 4,7 bilhões de reais. A lei permitia apenas a aplicação dos recursos para a expansão da telefonia fixa, mas, com o novo regramento, o valor poderá ser utilizado para melhorar a conectividade no campo. Com a reformulação do FUST, que está previsto para acontecer a qualquer momento, uma sanção desse novo governo, uma sanção da lei, é possível que vai abrir a oportunidade para produtores, pequenos e médios provedores captem esse recurso, ou seja, haja uma desburocratização desses recursos, de modo que haja uma melhoria na infraestrutura de serviços de conectividade das propriedades rurais. Então é fundamental que esse fundo ele permaneça no nosso mundo jurídico. Os recursos acumulados no Fundo de Estabilidade do Seguro Rural saíram do bolso do produtor. Por isso, o setor solicita que os valores sejam mantidos. As seguradoras contribuem com esse fundo para que em anos em que a sinistralidade é muito alta, a seguradora não tenha como pagar todas as indenizações, elas possam recorrer a esse fundo. E no caso do projeto avançar e ele realmente for extinto, que esse dinheiro volte para o seguro rural, para o programa de subvenção ao seguro rural. E a gente não perca o recurso desse fundo, que na prática quem está pagando é o produtor rural, porque esse aporte que as seguradoras fazem ao fundo está na precificação do seguro para o produtor. O caso é semelhante com o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o Funcafé, que teve papel fundamental para ajudar o setor a se desenvolver. É um recurso feito pelo produtor e que serve para financiar, irrigar e buscar políticas de renda para toda a cadeia café, desde o pequeno produtor até o exportador, passando pela indústria de solúvel e de torrado e moído. E entendemos que os recursos que foram gerados pelo setor devam ser empregados no setor. E o resultado disso, milhões e milhões de empregos e bilhões de dólares em divisa para o país, para o estado e para o município. A CNA tem trabalhado para mostrar aos parlamentares a importância desses fundos para o agro e para o país. A Confederação destaca ainda que o PLP 137 e o 167 foram apresentados antes do orçamento para combater a Covid-19, ou seja, não se justifica retirar dinheiro que seria empregado no agronegócio para tais medidas. Além disso, o setor tem ajudado o Brasil a atravessar a crise. Utilizar os recursos dos fundos prejudicaria a economia e a retomada do crescimento pós-pandemia. Compreendendo os riscos que essa proposta legislativa traz para o setor, se aprovada conforme a redação original, a CNA vem acompanhando de perto o trâmite desse PLP e de outros relacionados a fundos públicos no Congresso Nacional,
e em junho desse ano elaborou uma nota técnica sobre o assunto e vem trabalhando junto ao Congresso Nacional na sensibilização dos parlamentares para a importância principalmente do Funcafé, do Fundo de Estabilização do Seguro Rural e do FUST. E esses 3 fundos de desenvolvimento foram mantidos pelos deputados em votação na última quinta-feira. Os recursos vão permanecer para investimento nas áreas de origem. Agora, o texto aprovado na Câmara segue para a apreciação do Senado Federal.